Olá pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março. Vai acabar o primeiro trimestre em breve, hein? Passa muito rápido. Não sei se todo mundo pensa do mesmo jeito. Eu acho que passa muito rápido. Gente, ainda aquele vereador lá de Caxias do Sul, estão lembrados? Que falou mal dos baianos, dizendo que os baianos não gostavam de trabalhar, que eram sujos, que só queriam saber de carnaval, praia. Lembram disso? Que ele estava defendendo o trabalho escravo lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, com uma repercussão péssima, ele diz que a mulher dele diz que vai se separar dele, a família dele estava sendo importunada e tal, não sei o que lá. Ele, na sexta-feira, fez um pedido de desculpas, que não convenceu ninguém, porque ele fingiu, inclusive, que chorou, não chorou nada. Mas, enfim, um trechinho, ele diz, aspas, registro que tenho muito apreço ao povo baiano. Um lapso mental me fez proferir palavras que não representam o que sinto, fecha aspas. É impressionante como é que esses caras, além de tudo, são covardes. Porque, assim, falou. Diz, olha, veio do fundo da minha alma, peço desculpas e tal, mas falou. Aí vem com essa conversa de lapso mental, fui mal interpretado, covardes, são covardes. Gente, como é que a privatização é boa, não para o povo, não para o Estado, mas para quem empreende, vamos dizer assim. A CCR Barcas, ela cuida da ponte, cuida de umas estradas aqui perto e cuida das barcas. As barcas são Rio Niterói, Rio Praça Araribóia, Rio Charitas, Rio Ilha, Rio Paquetá e tem mais dois destinos menos badalados, menos que também são operados por ela. Mas esses quatro são os principais, vamos dizer assim. Pois bem, eles vinham já há um tempão dizendo assim, nós não temos mais interesse, não ganhamos o dinheiro que a gente queria ganhar, claro que ganharam, né? Não temos caixa e tal, e aí eles disseram que iam simplesmente parar agora em fevereiro. E aí o governo do estado lá, conversa vai, conversa vem, pediu, não, fica aí mais um ano pelo menos e tal, não sei o que lá. Aí a CCR falou, legal, eu topo. Só que assim, espetou no estado do Rio de Janeiro e o Cláudio Castro aprovou R$1 bilhão, ou seja, o estado teve que botar R$1 bilhão na CCR Barcas para, como é que se diz? Tem um termo que eu estou esquecendo agora, enfim, para botar dinheiro lá, para ela ter capital de giro, é isso, para ela ter capital de giro e poder continuar a operar. É muito mole assim, né? Algo parecido com Galeão, tá? Algo parecido com Galeão. Galeão também disse, não quero mais essa história aqui não e tal. E aí convenceram eles a ficarem lá, daqui a pouco vem a espetada. Outro caso de privatização, a Águas do Rio, que é uma péssima empresa aqui na onde eu moro, é buraco para todo lado deles o tempo todo. Eles fazem e refazem os concertos 5, 6, 7 vezes, não é exagero. Porque eles fazem mal, trabalham mal. Pois bem, a inflação do ano passado foi 5,93, não foi isso? Meteram um espeto de 12% na tarifa de água que vem agora, para março. Para a conta de março. É mole, é muito mole assim. E a hora que eles acharem que tem que cair fora, caem fora e largam a bomba aqui para o Estado segurar. Tem certas coisas, cara, que não dá para fazer. Não dá. Água não pode ser. As barcas poderia ser com um contrato muito, muito, muito rígido. Do jeito que também era melhor que fosse do Estado. Enfim. Alguns postos de gasolina em São Paulo chegaram a vender lá na quinta, sexta-feira, gasolina a R$ 8,50. Isso é um crime contra a economia popular, não tenho a menor dúvida disso. O PROCON, atento, correu lá,
suspendeu as atividades desses postos por 48 horas e rapidamente tudo voltou ao normal. Baixaram os preços bonitinho, estão vendendo no preço que é justo. Não sei como é que está lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, os preços daqueles postos que não tem bandeira, que não são Shell, BR, Ipiranga e tal, pelo que eu vi ontem e hoje andando pela cidade, 5,19 por aí. Nos postos com bandeira, 5,60. Ou seja, teve um aumento em relação ao que era, mas nada tão absurdo quanto, desculpem, os postos de São Paulo tentaram parecer ser. Gente, a Damares Alves, lembram que eu tinha falado aqui que ela queria ir para tal comissão do Senado que vai lá investigar e avaliar a situação dos Yanomamis? E eu falei, gente, é uma maluquice, ela é uma das responsáveis por aquela desgraça lá. Que, aliás, pelo jeito melhorou muito. Ou a imprensa não está reportando o que aconteceu, ou melhorou muito, porque não tem mais aquelas notícias complicadas. Claro que tem problema, claro que a solução não foi dada ainda, a solução completa, mas já melhorou muito, porque ninguém mais toca, nem a direita, que podia estar dizendo, olha lá, está acontecendo isso, está acontecendo. Nem eles estão falando nada, então deve ter melhorado bastante. Mas então a Damares, ela foi vetada pelos próprios senadores, nada a ver com os senadores do PT, nada a ver. Os próprios outros senadores disseram assim, não, você não. Tiraram ela da comissão. Parabéns para todos os senadores que tomaram essa atitude. O Carluxo e o Dudu Bananinha vão ter que pagar cada um 20 mil reais ao Jean Willis. Eles acusaram o Jean Willis de alguma coisa, mas naquelas barbaridades dele, de pedofilia, de sei lá o quê. Alguma coisa. O Jean Willis ganhou na justiça, deve ter recurso, mas eles vão tomar na cabeça, não tenha dúvida. Olha o que a Veja de sábado escreveu sobre o comportamento da Bolsa de Valores na sexta-feira, um dia anterior. Escreveu assim, aspas, Bolsa ignora ataques de Lula ao Banco Central e ao mercado e sobe na sexta-feira. Isso derruba por terra, mais do que terra, a tese de que, então porque o Lula falou, o mercado ficou nervoso e se alterou. Ué, ele falou e o mercado, o mercado reagiu inversamente, assim, ele falou, mas a gente vai subir assim mesmo. Nada disso, gente, é um jogo de negócio, de dinheiro, em que os poderosos ganham e um monte de gente como nós tem entrado na Bolsa e tem se dado mal, porque assim, não conhece nada e resolve arriscar muito. Tem gente que vende seu único bem de família e mete tudo na Bolsa, e aí acaba, muitas vezes, na maioria das vezes, se lascando muito. E ainda tem mais, eu falava isso antes, que assim, de repente teve uma época que surgiu um monte de gente dizendo que fazia consultoria de investimento, né? E aí oferecia consultoria de investimento. Hoje tem uma matéria no jornal dizendo que vários desses são, na verdade, golpistas e ficam com o dinheiro das pessoas. Eu estava achando estranho, tanta gente de repente virou consultor de investimento. Muitos, não são todos, óbvio, mas muitos golpistas. Então, olho vivo todo mundo aí. Hoje, o Lula e o rei Charles III, do Reino Unido, conversaram pelo telefone e trataram das questões climáticas. Vai ter também a coroação do rei. Pode ser que ele tenha feito algum convite ao Lula, só que o Lula está com uma agenda já complicadíssima. Não sei se vai poder ir, se não puder, vai mandar alguém substituindo. Durante o governo Bolsonaro, agora vamos falar da trampa aí das joias de ouro e diamante. Durante o governo, esse número é estarrecedor. Eu falei assim, gente, não é possível, deve ter alguma coisa errada. Chequei e é isso mesmo. Durante o governo Bolsonaro, as diversas autoridades entre aspas, né? Mas enfim, são autoridades enquanto governando o país, né? Diversas autoridades, no total, foram 151 vezes a Arábia Saudita. Não há nada
nada que justifique ir essa quantidade de vezes, não só na Arábia Saudita, em qualquer outro lugar. É inacreditável, em 4 anos, isso dá 160, vamos arredondar por 4, dá 40 vezes ao ano, dá 3 vezes ao mês. Não existe. Tem coisa muito... Não são dias lá, não. São idas e vindas. Não há como, não há o que justifique. Tem mutreta da grande aí, mas da grande mesmo. Só para a gente ter ideia, o Brasil, os governos brasileiros, o presente mais caro que todos eles na história receberam foi uma maquete do Taj Mahal, oferecida pelo governo da Índia. E esta maquete teve um preço estimado na época, R$60 mil, bem diferente de 16,5 milhões, um grupo de joias, porque teve o outro grupo que veio para o Bolsonaro que não ficou na receita, e ninguém sabe até agora onde está. A Arábia Saudita nunca deu um presente desse valor, 16 milhões, a governo algum no mundo. Eu não me lembro desse número, mas é tipo assim, o presente mais caro que eles deram foi de 1 milhão e pouco, mais caro. Nunca 16 milhões e meio. Isso não foi presente, isso é propina. O Otávio Guedes estava falando agora na Globo News que o governo Bolsonaro fez que nem aqueles contrabandistas do Paraguai, aqueles muambeiros, aqueles sacoleiros. É ridículo. E até o último dia, o Bolsonaro pressionou o chefe da Receita Federal na época, e o chefe da Receita, há 3 dias do Bolsonaro acabar o governo, deu ordem para liberar as joias. E o funcionário lá da Receita de Guarulhos, não só ele, a equipe, é que bancaram e disseram, não vamos devolver nada porque está errado. E estão certos de fazer assim. E aí tem uma coisa curiosa, né? Porque o Bolsonaro diz assim, não, eu queria muito pegar para mandar para o acervo público. Não era para mim, não, era só para o acervo público. Ora, se era isso, quando o Lula entrasse, iria para o acervo público. Por que 3 dias antes ele estava tão desesperado em pegar essas joias? Não era para botar no acervo público, né? Senão deixava lá e o Lula pegava. Mas o segundo lote de joias que ficou com o Bolsonaro e veio no mesmo voo, já falei isso aqui no domingo, esse segundo lote ficou na gaveta do ministro, que aliás é da Indústria e Comércio. É Indústria e Comércio, Márcio? Não, Minas e Energia, o tal Bento Albuquerque. Ficou na gaveta dele 1 ano e 1 mês. Ele só disse que estava na gaveta dele no final de novembro, quando Lula já estava eleito. Então, acho que eles ficaram preocupados. Agora, ninguém sabe onde é que estão as joias. Pelo menos até agora não apareceu em lugar nenhum. Não sabe se está no acervo público, mas isso é fácil. O governo já vai dizer se está lá ou não. Se estiver lá, está tudo certo, exceto tudo que está errado. Ter demorado 13 meses para mandar para o acervo público. E aí, claramente, só mandou para o acervo público, porque foi o Lula que ganhou e eles teriam como descobrir. Ter entrado sem declarar, ter entrado burlando o fisco, tudo errado, crime, tudo é crime. Independentemente das joias estarem aqui ou lá, é tudo crime. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, agora vamos falar só das bizarrices do Bolsonaro e uma questão aqui do governo do Lula que eu também não gostei e eu me coloco aqui, não tem problema. O Bolsonaro, gente, está nos Estados Unidos, todo mundo sabe, foi lá no encontro, no final de semana com o Trump e a direitada. Todo mundo publicou, metade das cadeiras vazias. Um lugar para, sei lá, 500 pessoas, só tinha em torno de 250. É bem fraquinho, aquilo lá enche sempre. Não é por causa dele, não. É por causa do Trump, inclusive, tá? Que está muito já desgastado lá, apesar de ser o provável candidato dos republicanos na próxima eleição. Mas aí o Lula não faria isso, claro. O Bolsonaro pediu ao Partido Republicano e um senador
Ted Cruz, se não me engano, não sei se é esse o nome, já encaminhou. Ele pediu que os Estados Unidos determine sanções econômicas ao Brasil, porque o Brasil não apoia a Ucrânia, porque o Brasil deixou os navios iranianos virem aqui, porque o Brasil não sei o quê, sanções econômicas. Ele quer que os Estados Unidos, ele pediu e o senador lá encaminhou para o Congresso, vai ser definido lá. Eu espero que a maioria não aceite essa barbaridade. Fazer algo parecido como o bloqueio que eles fazem a Cuba, como o bloqueio que estão fazendo agora a Rússia. São coisas bastante distintas, apesar que eu acho que nos dois casos, Rússia e Cuba, Cuba é uma maldade cruel de 60 e tantos anos. E Rússia é absolutamente inócua, na minha opinião, inócua a tentativa, mas enfim. Mas assim, é isso, o cara tá lá fora defendendo estrangular a economia brasileira para as pessoas aqui terem mais dificuldade, passarem fome e tal, não sei o que lá, para depois ele vir, aspas, como salvador da pátria. E ele disse também, olha a bizarrice, ele disse também que o Lula não é um legítimo presidente da República, porque na sua posse não houve festa, os petistas não fizeram festa, então se nem os petistas fizeram festa, o Lula não é presidente da República. Primeiro, ele já estava nos Estados Unidos, não viu, né? Foi uma festa linda, maravilhosa. Não só em Brasília, foi no dia da eleição, foi uma semana depois, e isso na Paulista, no Rio de Janeiro, em Brasília, foi no dia da posse, e mesmo que não tivesse sido, não é isso que legitima ou deslegitima um governo. É ele sempre tentando, como ele não tem argumento, ele fala qualquer bobagem. O pior é que ele tem aceitação. A turma dele ouve e aceita isso como argumento. É triste o Brasil que a gente está vivendo. E, gente, no lançamento do Bolsa Família, semana passada, acho que foi quinta-feira, o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, lá pelas tantas, para agradecer, vamos dizer assim, estava cheio, gente pra caramba, 100 e poucas pessoas, 200 pessoas, sei lá, ele puxou um Pai Nosso, pediu para todo mundo dar as mãos e rezou um Pai Nosso, tal, não sei o quê. Esta crítica eu fazia no governo Bolsonaro, e com as questões evangélicas. E aí não interessa qual é o governo, não interessa qual é a religião. O Estado é laico. Não cabe. Cabe assim, se o cara é padre, vai lá vestido de padre. Se a pessoa é mãe de santo, vai lá vestida de mãe de santo. Isso aí tudo bem. Agora, você realizar num evento que não é um evento para comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida, não é um evento para comemorar o dia do evangélico, não é um evento para comemorar o dia da Umbanda, era um evento para o Bolsa Família, não cabe nenhuma manifestação religiosa. Esse é meu pensamento e vai continuar sendo, independentemente do governo, independentemente da religião. Tchau, até amanhã.